prazer muito grande relembrar alguns aspectos absolutamente relevantes da minha vida, que está intrinsecamente relacionada com a Escola Paulista de Medicina. Afinal, eu aqui cheguei aos 17 anos de idade, vindo de minha cidade, Fortaleza, e fui enormemente bem acolhido nessa instituição, que certamente marca a vida de todos nós que passamos por aqui. Eu entrei na Escola Paulista de Medicina em 1971, a 39ª, e a gente tem muito orgulho dessa turma, porque grande parte dessa turma continuou na Escola Paulista de Medicina, outros foram para outras instituições de ensino e por esse Brasil afora, né? Então foi uma satisfação muito grande, um sentimento de conquista enorme ter conseguido entrar na Escola Paulista de Medicina nos meus 17 anos. Foi tudo aquele que influenciou mais de uma geração de médicos da Escola Paulista de Medicina, que foi o querido professor Oswaldo Ramos, né? O Dr. Oswaldo Ramos foi uma influência enormemente inspiradora para essa geração de médicos que eu faço parte, né? Uma medicina que eu confesso hoje muito difícil de reproduzir com os nossos alunos atuais, porque era uma medicina muito integrativa. Nós terminávamos tendo uma especialidade, é a visão do conjunto. Eu sou um ser em extinção, porque talvez um dos últimos discípulos do professor Oswaldo Ramos, com essa visão médica integradora, unificadora. O professor Oswaldo Ramos conseguia fazer na Escola Paulista de Medicina, incutir na formação médica nossa, realmente ganha muito pouco espaço hoje, né? Hoje é mais um momento da super especialidade, que é muito importante também, mas deixando de lado a formação de alguém que possa integrar os vários componentes do doente, não só da doença, tá? Então, realmente, a Escola Paulista de Medicina, para mim, foi, sem sombra de dúvida, como para todos nós que passamos aqui, um marco, talvez, ou sem sombra de dúvida, um marco mais decisivo e profundo nas nossas existências. Hoje, aos 70 anos de idade, eu vejo que a minha vida se confunde com essa instituição. Essa instituição que o professor Oswaldo Ramos, quando eu estava no 3º ano de residência, depois de ter feito um programa em que ele tinha criado de clínica médica, né? Então a gente fazia 2 anos de medicina geral e depois ia para a especialidade. E ao final do 3º ano de residência, ele me propõe uma possibilidade para eu ir treinar no Canadá. Tinha sido contactado pelo CNPq, que por sua vez tinha sido contactado pela Fundação Rockefeller, para a gente fazer parte de um programa. E o CNPq pediu para o professor Oswaldo Ramos indicar alguém da escola, e ele então me convidou para essa oportunidade de ir para o Canadá e fazer um treinamento de epidemiologia clínica, que nada mais era do que a metodologia da pesquisa clínica, ou seja, como você desenvolver uma expertise na Escola Paulista de Medicina, né? Essa era a nossa tarefa, de suporte à pesquisa clínica. Então, desenvolvimento de protocolos, análise de dados e etc. E foi uma experiência extremamente interessante, porque a gente fazia parte de um grupo de países, né, que foram selecionados pela Fundação Rockefeller, que, por sua vez, selecionavam instituições para mandar para o treinamento na faculdade, na Universidade McMaster do Canadá ou da Pensilvânia. E eu tive a honra de ser o primeiro desse grupo a participar dessa experiência e tive a missão de selecionar colegas subsequentes
para esse treinamento de diversas especialidades clínicas, inclusive colega psiquiatra que foram. E assim foram cerca de 7 ou 8 colegas que, ao retornarem do seu treinamento, a gente constituiu, e o Dr. Oswaldo Ramos tinha um orgulho muito grande dessa unidade, uma unidade de epidemiologia clínica, para onde acorriam os colegas pesquisadores das diversas disciplinas clínicas que vinham buscar respaldo para a elaboração do projeto, do protocolo de pesquisa e depois da análise de dados e etc. Né? E foi, eu quero crer, teve um impacto institucional muito interessante. E a nossa produção científica sofreu um impulso muito grande com esse grupo de respaldo, porque aí depois em seguida foi treinado um bioestatístico que eu convidei, que era o professor titular de estatística da USP, ele foi treinado em epidemiologia clínica, e depois a gente agregou o núcleo de economia da saúde. Subsequentemente, veio um cientista social, no sentido de agregar os métodos não quantitativos na pesquisa clínica. Então foram anos muito intensos, mas extremamente bem vividos, porque a gente tinha uma convivência internacional muito intensa. Pelo menos 1 a 2 vezes por ano a gente ia, o Dr. Oswaldo Ramos sempre ia junto para uma reunião na Ásia. Quantas vezes fomos à Tailândia, Indonésia, China, onde reuniam os indivíduos treinados nesse network que chamava INCLEM, né? E o professor Ramos realmente sempre ia com a gente e foram momentos de uma companhia extremamente enriquecedora com ele, né? E realmente que eu queria deixar aqui depositado, primeiro, o orgulho enorme de pertencer a essa comunidade. Segundo, de ter partilhado e de ter sido tão influenciado na minha formação por uma pessoa tão carismática como foi o professor Ramos. Muito obrigado.